Irmãos, boa noite a todos. Nós vamos, nesse momento, dar início à nossa live desta noite. Como é do conhecimento dos irmãos, alguns irmãos, durante essa semana, na quarta-feira, nós tivemos um probleminha com a nossa conexão aqui junto ao Facebook. E como os irmãos ficaram sabendo, eu fiz essa mudança, então, para que nós pudéssemos dar continuidade ao nosso estudo da carta de Tiago. Então, eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los a tomar, se possível, a sua Bíblia em mãos. Nós vamos continuar, então, o texto da onde nós paramos, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, os versículos são o versículo de número 19 até o versículo de número 25. Nós pudemos falar um pouquinho na quarta-feira, até o momento em que a conexão foi perdida, sobre parte desse texto. Então eu quero continuar aqui a exposição do texto bíblico e gostaria de, antes de tudo, meus irmãos, termos um momento de oração. Gostaria que você pudesse fechar os seus olhos juntamente comigo, você também pudesse colocar a sua vida neste momento na presença do Senhor, para que nós possamos nesse momento receber a instrução, a edificação que a palavra de Deus ela nos traz aos nossos corações. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo neste momento. Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós agradecemos e louvamos ao nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por este momento que podemos abrir a Tua palavra, ó Deus, estudarmos aquilo que de forma inspirada os autores bíblicos registraram, para que hoje nós pudéssemos nos aprofundar, Senhor, no conhecimento dos Teus atributos, ó Pai, daquilo que o Senhor faz, ó Pai, do Teu soberano poder. Ó Deus, queremos neste momento, acima de tudo, Senhor, pedir mesmo para que nós possamos nos aproximar juntos, ó Pai, da Tua presença neste momento. Que os nossos corações, ó Pai, estejam unidos, ó Pai, neste momento, neste ajuntamento, ainda que pelo Facebook, mas que nós possamos, Senhor, nos aprofundar, ó Pai, naquilo que o Senhor quer que nós compreendamos acerca do Teu Filho Jesus Cristo e das grandiosas obras, ó Pai, que Ele faz como Redentor, como Salvador das nossas almas. Fica conosco, Senhor, nos abençoa, fala, ó Deus, aos nossos corações, ó Pai. Te louvamos também, te agradecemos, Senhor, por saber que o Senhor nos deu nestes dias, ó Pai, melhorias, ó Pai, na questão da saúde, da nossa sociedade, do nosso país. Nós tivemos, ó Pai, essa maneira flexível de podermos trabalhar, de podermos voltar aos nossos trabalhos e pedimos que a Tua graça esteja conosco em todos esses momentos, para que em tudo o nome do Senhor seja honrado, para que de todas as formas, Senhor, nós possamos levar o nome do Senhor. É isso que nós pedimos a Ti, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos então para o texto bíblico, Tiago, capítulo de número 1, versículo 19 até o versículo de número 25. Eu vou fazer a leitura do texto e eu peço aos irmãos que, juntos comigo, se possível, acompanhem. Se vocês estiverem com as suas Bíblias aí em mãos, vocês possam também observar a leitura do texto. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita,
lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Até aqui então a leitura, meus irmãos. Então nós vamos passar nesse momento aqui para a exposição desse trecho da carta de Tiago. Nós muito já temos falado, meus irmãos, durante esses dias que nós temos estudado ainda esta parte inicial da carta, esse primeiro capítulo, da importância que Tiago nos traz aqui em seus conselhos, em sua instrução, para que nós possamos compreender a utilidade das provações na vida cristã. Desde o primeiro capítulo, Tiago tem abordado esse tema, de como os cristãos, e aqui o público inicial, como nós sempre frisamos, são cristãos judeus convertidos a Cristo por meio do evangelho que eles também receberam. Tiago os instrui de como eles deveriam enfrentar as provações que iriam advir enquanto eles vivessem naqueles dias em que Tiago se encontrava, todas as situações em que aquele público inicial de Tiago estava sofrendo, estava vivenciando nos seus dias, e Tiago os ajuda então, instruindo através desta carta, como eles deveriam se portar. A instrução mais ampla, de uma forma generalizada, de uma forma genérica, que nós poderíamos extrair aqui desse contexto inicial, é de que esses cristãos deveriam enfrentar essas provações com toda alegria. Isto é o versículo de número 2, como nós observamos. Tiago os convida a observarem esses momentos, essas circunstâncias de provação, como experiências provindas, dadas pelo próprio Senhor a eles para o amadurecimento da fé. E quando tentados, nós vimos então Tiago dizendo isso a partir do versículo de número 12, tentados a pensar que provações são algo prejudicial em momentos de pecado, se eu assim posso dizer, segundo o contexto ali do versículo 12 até o versículo de número 15, diante das provações, quando tentados a pecar, que eles não venham a pensar que estas coisas vêm de Deus, que é Deus quem os induz ao pecado. Então, Tiago corrige esse problema essencial da natureza humana, de pensarmos que o pecado é algo externo a nós. Mas Tiago nos mostra, então, que toda a ação pecaminosa, todo o desejo pecaminoso que surge em nossos corações e mentes, eles já são uma predisposição inicial que existe em nós desde a nossa concepção, desde o nosso nascimento. Isso é uma doutrina que nós muito ensinamos em nossas igrejas, que diz respeito àquela corrupção genérica, aquela corrupção generalizada que todas as pessoas sofrem quando nascem. Elas nascem com a semente do pecado em seus corações, porque elas são geração de Adão. Elas carregam o fruto da desobediência dos nossos primeiros pais. E Deus, quem é Deus diante de toda essa situação? Então, a partir do versículo 16 ao 18, Tiago nos mostra então o caráter essencial de Deus. Em Deus não há mal. Todas as coisas perfeitas, segundo o versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todas as coisas essenciais e excelentes, elas descem a nós do Pai das luzes. É assim que Tiago usa aqui uma nomenclatura para se referir a Deus como o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É claro que por detrás aqui, meus irmãos, nós temos o capítulo 1 de Gênesis, aonde, segundo as palavras de Moisés, Moisés declara Deus como o Criador de todas as coisas, aquele que disse à luz para que ela viesse a existir, e a luz então passou a ter a sua existência inicial. E aqui a menção que ele faz a Deus como o Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Deus, diferentemente da sua criação, como os próprios corpos celestes que produzem sombra, que variam na sua mudança, não são estáticos, mas mudam, projetam sombra para a terra. Deus, ele é imutável. Não é que Deus é estático, que ele não age. Pelo contrário, o Tiago está falando aqui do caráter essencial de Deus. Deus como um Deus imutável, que é o mesmo sempre, que
continua a agir usando os mesmos atributos que ele agiu no passado, em todas as épocas, em todas as eras. É por isso que a vontade, então, de Deus, ela sempre será soberana. E isso diz respeito também, meus irmãos, até a própria ação da conversão, da regeneração, da transformação que Deus faz em nossos corações. Não é um ato que parte de nós. Não é um ato que nós podemos dizer assim, um ato sinergista, que nós cooperamos para com Deus. É claro que há um aspecto disto dentro da obra da salvação, em que o homem reage dentro dessa obra da salvação, existe. Mas toda a salvação, nós falamos que é uma obra monergística, ou seja, Deus ele é soberano em todos os aspectos da nossa salvação. Foi Deus quem nos elegeu, foi Deus quem desde toda a eternidade nos predestinou, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1, lá da carta aos Efésios. Então, todas essas ações que nos advêm como obra da regeneração, tem por detrás, como seu autor máximo destas ações, Deus. E nós sofremos elas de forma passiva. É isso que Tiago diz ali no versículo de número 18, porque ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, soberania de Deus, que é um assunto por detrás desse versículo ainda, meus irmãos, é um assunto muito importante. Por exemplo, aqui dentro da carta, nós vamos chegar lá, mas eu só queria adiantar aqui uma coisa importante. Lá no capítulo 4, versículo de número 13 até o versículo 17 desta carta, Tiago ele corrige aqui a audácia de algumas pessoas que existiam ali, que faziam parte do seu contexto mais próximo, que pensavam que poderiam agir sem colocar as suas vidas, sem se dobrar diante da soberania de Deus, que poderiam agir por conta própria, pensando, olha, amanhã nós iremos para tal lugar e negociaremos, amanhã nós trabalharemos, amanhã nós teremos os nossos lucros. E Tiago corrige, então, essa perspicácia, essa audácia do ser humano em tentar pensar que pode fazer as coisas sem a soberana mão de Deus, sem a soberana vontade de Deus nos guiando sobre todas as coisas. Tiago corrige, então, esse pecado que ocorre muitas vezes conosco. Mas voltando aqui então ao texto, meus irmãos, Tiago ainda está aqui na sua sequência lógica de pensamento, a partir do versículo 19, aonde ele convida então os seus ouvintes para que eles venham prestar atenção que muitas das suas falhas diante das provações advêm pelo fato deles não dar ouvidos à coisa certa. É justamente porque eles não estão sendo prontos para ouvir aquilo que é necessário ouvir no meio das provações, é que eles falham e até mesmo cometem pecados graves, como acusar Deus dos seus próprios pecados. Então, Tiago, como nós vimos, a gente pode estudar, como eu disse, um pedaço aqui deste texto, que é justamente os 2 primeiros versículos, mas eu quero rapidamente aqui, então, pelo menos tirar aqui para nós algumas coisas importantes desses 2 versículos que já foram mencionados na quarta, para quem já os ouviu. Tiago começa dizendo assim, versículo 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Qual é a coisa mais importante para pessoas que estão passando por provações? O princípio de Tiago aqui é que nós precisamos aprender a ouvir as coisas certas no momento das provações. Mas o que nós deveríamos ouvir, então, que é tão importante para Tiago? É justamente aquilo que ele já fez menção aqui. O contexto nos ajuda a compreender que o ouvir aqui que Tiago faz menção diz respeito à palavra da verdade. Ele vai fazer menção aqui nos versículos sequentes, a partir do versículo de número 21, àqueles que ouvem a palavra, mas não a colocam em prática. Então, antes de colocar em prática, primeiramente eles precisam ouvir. Essas pessoas, elas frequentavam a sinagoga. E diferente de muitos de nós, meus irmãos, e quando eu falo sinagoga, Tiago vai fazer aqui menção
a questão do uso da sinagoga para o culto público nos seus dias, no capítulo 2, onde ele vai falar ali de um problema pontual que acontecia com o seu público, a questão da diferenciação que existiam de classes ali dentro da sinagoga. Mas nós vamos chegar lá, então, guarde por enquanto esta simples referência à questão do que Tiago vai tratar sobre sinagoga. Mas sempre quando nós falamos sobre sinagoga, meus irmãos, nós nos lembramos que, diferente da forma como hoje nós cultuamos a Deus, dentro de uma sinagoga, aqueles crentes que iriam lá para cultuar o Senhor, que iriam para receber a instrução, aquelas pessoas, cada uma delas não tinha uma Bíblia em mãos como hoje nós a temos. Hoje em dia nós vamos para a igreja, nós vamos voltar, pela graça de Deus, como eu disse, a participar do culto público, ainda que diante de algumas restrições, mas voltaremos. E nós temos Bíblias, nós podemos carregar a nossa própria Bíblia. Você tem Bíblia de todos os tipos, de todos os gêneros, várias traduções possíveis para serem usadas nos nossos dias. Naqueles dias as pessoas não tinham Bíblias de fácil acesso, como nós temos. Pessoas ricas, pessoas influentes, elas conseguiam rolos de pergaminho, né, como eram naqueles dias usados, para que a palavra de Deus ela fosse lida. Temos o próprio exemplo lá do Senhor Jesus, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, quando ele vai até a sinagoga e ele lê então um trecho, ele toma um rolo do livro do profeta Isaías e ele abre e ele lê diante dos seus ouvintes dentro da sinagoga, afirmando que aquelas palavras hoje então se cumpriam na sua própria pessoa. Então, por esses dados, essas referências, nós somos induzidos aqui a perceber, meus irmãos, que aquelas pessoas elas eram mais ouvintes que leitores. Os judeus eles eram muito hábeis a ouvir a palavra. Você percebe que há até preceitos, né, princípios importantes aqui no Novo Testamento, no que diz respeito ao ouvir. Por exemplo, lá no final do primeiro século, quando o apóstolo João, que é conhecido para nós como apóstolo do amor, ele recebe a última revelação escrita da parte de Deus, registrada da parte de Deus por meio daquilo que ele recebe como o livro de Apocalipse. Nós começamos o livro com uma das bem-aventuranças, das 7 bem-aventuranças apresentadas lá por João no seu livro. E eu gostaria que você abrisse comigo rapidinho lá, de Apocalipse, capítulo 1. O versículo que eu faço referência é o versículo de número 1 a 3. Diz assim, acompanhem comigo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É claro, meus irmãos, que por trás desse versículo de número 3 aqui, nós temos toda a instrução que o próprio João, o apóstolo João, recebeu do Senhor Jesus. Em muitos momentos narrado nas páginas dos evangelhos, nós percebemos que João estava lá também, presente, ouvindo os ensinos de Jesus. É por isso que ele usa aqui uma frase que era muito comum do próprio ensino de Jesus, o ensino das bem-aventuranças. E aqui ele qualifica pelo menos 3 bem-aventuranças no que diz respeito a essa completude de bênção que a igreja pode experimentar. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que leem. Tem um detalhe aqui gramatical que eu queria deixar para os irmãos. Apesar da palavra ela ser traduzida aqui para nós de uma forma plural, na língua original ela aparece como um verbo no singular. Né? Se nós fôssemos traduzir aqui, nós leríamos desta forma: bem-aventurado aquele que lê. Porque João aqui está fazendo referência ao dirigente do culto lá na sinagoga. Era aquele que se levantava, abria, tomava o rolo do livro dos profetas, do livro da lei, do livro dos salmos, e ele apresentava, instruía os seus
ouvintes. Então, ele também é bem-aventurado. Somente aqui no caso, porque ele instrui a igreja, ele instrui o povo de Deus, ao mesmo tempo em que ele também está sendo instruído. Guarde muito bem isso que eu estou falando, porque nós vamos voltar nesta questão do instruir e ser instruído. Mas João também diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus. E não somente ouvem, mas guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É por isso que há uma importância aqui também no ensino de Tiago, ao destacar que nós devemos ser, antes de tudo, prontos para ouvir. E ouvir as coisas certas, e ouvir a coisa certa, ou seja, a palavra, na verdade, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. É esta instrução que nos ajudará a sermos e agirmos de forma coerente com aquilo que cremos em todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Do contrário, quando nós não somos prontos, né, nós não temos prontidão para ouvir, nós somos então tardios para falar, nós somos pessoas prontas, né, a ouvir, e quando nós agimos desta forma, nós podemos corrigir um problema que pode ocorrer por nós não darmos ouvidos àquilo que é certo. Qual é o problema? Nós nos tornarmos pessoas iradas. Sejam vocês prontos para ouvir, mas tardios, demorados. É a tradução mais própria aqui, né, da palavra ser tardio. Sejam demorados para falar. E ainda demorados para se irar. Por quê? Porque a circunstância pontual ali dos ouvintes de Tiago era a seguinte: muitos deles, como nós vimos, e o contexto de toda a carta que nos ajuda a perceber, meus irmãos, muitos deles estavam sendo oprimidos, estavam passando por circunstâncias terríveis para a sua fé, para a aprovação da sua fé. Viver o cristianismo nesses dias, nos dias em que Tiago escreve esta carta, era muito difícil. As pessoas tinham seus bens tomados, seus bens espoliados, como diz o autor da carta aos Hebreus. Muitos deles eram severamente perseguidos, alguns a tal ponto de experimentar da própria morte, por causa da grande perseguição naqueles dias. Por isso eles se encontravam espalhados, né, foram espalhados por várias regiões ao redor de Jerusalém, justamente por causa de perseguição, grande perseguição que se levantou contra aqueles judeus convertidos a Cristo. Por isso eles poderiam, em muitos momentos, ser tentados a se irar. A ira, meus irmãos, nós lembramos que a ira, ela é, acima de tudo, um atributo de Deus. Nós carregamos um certo desejo de ira, e essa ira ela pode ser pecaminosa, como ela pode também ser correta, porque o próprio Deus é um Deus que se ira. Deus não é somente amor, né? As pessoas sempre definem, qualificam Deus como o atributo que nós mais gostamos de Deus. Deus, ele é todo cheio de misericórdia, cheio de eterno amor, né? Quantas vezes nós já ouvimos essa definição a respeito de Deus, dentre os seus atributos? Mas nós nos lembramos que Deus também, ele é justo. Ele é um Deus que se ira, ele é o supremo legislador, né, como vai ser definido, né, por Tiago, ali no capítulo 4, esse aspecto de como um supremo juiz, como um supremo legislador. Então, nós percebemos que Deus, ele se revela no Antigo Testamento como um Deus irado. Em muitos momentos, Deus se irou por causa dos pecados de Israel, seu povo, não somente por causa da idolatria, mas por causa da murmuração também que ocorria no meio daquele povo que estava sendo liberto do Êxodo. Isso nós encontramos, por exemplo, lá no capítulo 11 do livro de Números. Depois os irmãos podem ler com mais calma. Todo o livro de Números ele é, de fato, uma extensão da história do Êxodo. Do que muitos pensam, meus irmãos, o livro de Êxodo não é um livro para narrar a história da saída do povo de Deus com detalhes. Quem faz isto é o livro de Números, também registrado por Moisés, que declara de uma forma ampla tudo que aconteceu lá naquele período de peregrinação do povo de Deus no Êxodo. E lá nós encontramos muitas vezes Deus se irando.
para com o seu povo, por causa das idolatrias, por causa da murmuração, por causa dos pecados do seu povo. Então nós percebemos que Deus, ele carrega nele mesmo esse atributo essencial. A pergunta que nós fazemos é: nós podemos também nos irar diante das coisas que nós percebemos e vemos? A resposta óbvia é que sim, mas nós precisamos também nos lembrar que deve haver todo um cuidado para que esta ira humana ela não se torne uma ira pecaminosa. Por exemplo, nós encontramos o salmista Davi, lá no Salmo de número 4, um salmo que é muitas vezes lido por pais para os seus filhos, quando eles vão dormir, né? Isso era muito comum, né, na tradição das igrejas históricas, os pais lerem, né, trechos da escritura para os seus filhos antes deles dormirem. O salmo de número 4 é um salmo que muitos pais, pelo menos eu conheço muitos pais que até hoje fazem isso, né? Leem trechos da escritura para as crianças dormirem. O Salmo 4 é aquele salmo que faz referência, lá no versículo 4, a um tipo de ira que surgiu lá no contexto em que Davi escreveu aquele salmo. É lá que Davi diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Davi está virado, né? Circunstâncias terríveis ali estavam acontecendo no momento em que Davi escreveu esse salmo. Mas Davi diz assim, olha, há um limite para a nossa ira. Para que essa ira do nosso coração ela não se torne pecaminosa, ou seja, para que nós não tentemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, diante de tudo que vemos de errado no mundo, e até mesmo para com a nossa vida, nós precisamos nos acautelar e sossegar o nosso coração diante de Deus, porque Ele é justo para estabelecer uma justiça santa para com homens ímpios e pecadores. A nossa ira, ela é pecadora, porque como nós vimos ali no versículo 12 até o 15, as motivações do nosso coração são pecaminosas, então a nossa tendência é sempre caminhar de acordo com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos. É por causa disso que então Tiago diz, versículo 20, porque a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. É porque esta ira, ela tem motivações pecaminosas que ela não consegue atingir a qualidade essencial desta ira santa que só existe em Deus, mas que pode ser comunicável, como eu disse, meus irmãos, a cada um de nós. Por exemplo, nós se iramos quando nós vemos injustiças sendo cometidas neste mundo, justamente porque o nosso coração hoje é um coração regenerado. Quando nós assistimos e presenciamos toda essa situação durante esses dias do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, como eu já fiz menção quarta, eu torno novamente a esta questão, por que nós ficamos irados? Porque atos tão cruéis como aquele que aconteceu, daquele policial fazer tudo o que fez com aquele homem negro nos Estados Unidos, nós assistimos e presenciamos todos os dias. Nós ligamos a TV, nós presenciamos na nossa sociedade, próximo a nós, circunstâncias como essas acontecendo diariamente. É claro que, como eu disse e fiz menção, meus irmãos, e eu novamente quero frisar esse ponto, é claro que nós vemos também toda uma jogada política por detrás da situação, mas acima de tudo nós lembramos que o nosso coração, quando vê estas coisas, fica irado. Mas por isso, então, eu preciso dar ouvidos à palavra do Evangelho, à palavra da verdade, que me lembra, mais uma vez, que uma justiça perfeita diante das injustiças, ela só pode ser realizada por meio do Supremo Juiz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso, então, Tiago, ele quer que os seus ouvintes, eles deem ouvidos àquilo que é correto, à palavra, ao evangelho, e que eles sejam demorados em falar, antes de agir, ouça. É um princípio bíblico, que, como eu disse, o livro tanto o livro de Eclesiastes, como também o livro de Provérbios, que são dois livros de literatura de sabedoria, de literatura sapiencial, que Tiago faz muito resgate, né, dessa sabedoria do alto. É este tipo de sabedoria, em momentos que nós estamos irados, que nós precisamos orar e pedir a Deus.
e nós precisamos ouvir então, essas duas coisas caminham juntas, ouvir a palavra de Deus, ser instruído pela palavra é a oração. São duas coisas que caminham juntas, em progresso na fé do crente. Por isso então, meus irmãos, ele passa do versículo número 21 em diante, a mostrar que, antes de tudo, nós precisamos chegar-nos até a palavra de Deus para ouvi-la com disposição de coração. Perceba como ele começa o versículo de número 21. Ele diz assim, portanto, ele usa aqui uma forma conclusiva, então, dizendo, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui nós vemos então, meus irmãos, duas linhas paralelas que caminham juntas. Por um lado, como eu disse, há toda a questão da soberania de Deus que age falando ao nosso coração, pela instrumentalidade da palavra, do evangelho que vem até nós. Por outro lado, nós também devemos, então, estar com o coração aberto, disposto a ouvir, a receber esta palavra. E de que forma? Tiago, então, qualifica a forma de como nós devemos nos aproximar para ouvirmos, então, a palavra da verdade. Ele diz assim, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Essa palavra usada por Tiago aqui, despojando-vos, tem a ideia, por detrás aqui do seu sentido, de remover algo sujo, uma roupa suja, algo nojento que está encralacrado a nós. Aqui por detrás desta palavra e desse trecho do versículo de número 21, nós compreendemos aqui o que é a corrupção que ainda impera em nossos corações. Eu acho interessante que quando nos nossos catecismos que falam a respeito de todas as doutrinas da graça, no seu desenvolvimento para com o desenvolvimento do homem, nós somos lembrados lá numa das perguntas do catecismo que a nossa santidade ela é imperfeita enquanto agora, por causa dos restos, dos resíduos. Essa é a palavra que é usada lá para descrever o que ainda existe em nós. Há restos e resíduos ainda de pecado, que ainda trabalham dentro do nosso coração, que ainda conflitam com a palavra enraizada internamente em nós. E ela precisa ser removida. Essas atitudes que Tiago vai chamar aqui de acúmulo de maldade, elas precisam ser removidas, lançadas fora. Toda impureza. Impureza aqui também é uma outra palavra, meus irmãos, que ela é usada aqui de uma forma genérica. Não é somente a impureza no que diz respeito à imoralidade sexual, que não é propriamente o contexto aqui de Tiago, mas o próprio apóstolo Paulo usa essa palavra em outros contextos diferentes e em diferentes cartas para falar a respeito da imoralidade que muitos crentes eram tentados a viver por causa do contexto em que eles estavam inseridos. É claro que eu estou falando aqui, por exemplo, de Roma, quando Paulo também escreve a carta à cidade de Corinto. Corinto, por detrás daquela sociedade, existia toda uma imoralidade, uma idolatria que imperava por trás. Qual era a ordem, então, que tanto Paulo como Tiago nos lembram? É que destas coisas nós precisamos nos livrar, remover, despojar-se de toda impureza e acúmulo de sujeira. Maldade aqui tem a ver com tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Não é assim que o próprio Senhor Jesus, ele define o que é a depravação natural que existe dentro dos nossos corações? Nós somos lembrados, por exemplo, em Marcos capítulo 7, também o texto paralelo lá de Mateus capítulo 15, e Jesus dizendo que não é aquilo que o homem ele faz de forma externa que traz a ele impureza. Você se lembra que o contexto ali de Jesus é censurando todo aquele ato ritual externo que os judeus, que os fariseus faziam, de lavar-se várias vezes ao dia, né? Nós estamos vendo aí todos esses dias pessoas que lavam a mão sem parar e passam álcool em gel e fazem
todo um ritual para se manter, né, puro diante da precaução para não pegar vírus. Aí a pergunta que a gente faz é: você acha que só a limpeza externa é o que te livra, de fato, da sujeira espiritual? É claro que nós estamos falando aqui, meus irmãos, de sujeira interna. É isto que os fariseus não compreendiam. Por isso Jesus os censura, dizendo: olha, vocês se lavam muito bem por fora. Mas eu quero lembrá-los, né, é claro que eu estou parafraseando aqui o texto, meus irmãos, se Jesus dissesse: vocês se lavam muito bem externamente, mas aí dentro do coração de vocês só tem sujeira, só tem coisa que não presta, tem um vírus muito maior que atingiu o coração de vocês, chamado pecado, que faz com que dentro do coração de vocês existam homicídios, impurezas, imoralidades, adultérios e todo tipo de coisa que não presta. É lá dentro do coração. E sabe, meus irmãos, olhando aqui para esse princípio por detrás, como eu disse, eu fico me perguntando às vezes, será que hoje, diante de toda essa precaução que nós temos tido, né, com o vírus, e como eu já fiz menção, toda essa preocupação da limpeza, né, dos utensílios que usamos, das mãos, né, das roupas que usamos e tudo, será que você tem também toda essa precaução, né, todo esse desejo também de cuidar, mas não de forma somente externa da sua vida, mas também de forma interna? Preservando dentro de você, lutando para que você tenha uma mente pura, uma mente santificada? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Nós não ouvimos tanto, meus irmãos, falarmos nesses dias sobre exame, né, sobre teste, teste a si mesmo para ver se você não foi acometido pelo vírus, né? Vá, né, ver se você não tem algum problema, né, que mostra, né, que traz à tona que você foi acometido pelo coronavírus. Mas quantas vezes nós olhamos para a palavra de Deus como um espelho para nós mesmos? Como se fôssemos até um médico que nos dá um diagnóstico e mostra que as coisas não estão bem como elas deveriam estar. A metáfora, então, que Tiago começa a dizer, a partir do versículo de número 22, é justamente essa. Como eu disse, versículo 21, ele diz que nós devemos remover, né, toda essa podridão, essa impureza, se despojar dela, mas diferente, né? Ao contrário disso, acolher com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E ali no versículo 22, então, Tiago diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Primeiramente, Tiago diz que é importante ouvir. Mas o que ele percebe ali no seu público, e é por isso que ele começa então com essa expressão, tornai-vos, porque Tiago aqui pressupõe que eles não estavam se comportando como pessoas que nasceram de novo, como verdadeiros crentes. Por isso eles deviam não somente tomar a palavra como ouvintes e se enganar a si mesmo, mas se tornarem praticantes. Não é somente saber que é importante. O importante aqui, segundo o ensino, a instrução de Tiago, é o quanto nós vivemos daquilo que nós sabemos. É interessante que ele começa justamente com essa expressão, né? Versículo 19. Sabeis estas coisas. É um chamado à reflexão. A reflexão interna de coração. É um chamado a um diagnóstico pessoal. Não se torne alguém que somente ouve a palavra, mas a pratique, porque quem só ouve, mas não pratica, engana a si mesmo. Vocês percebem, meus irmãos, que todo o fundamento por trás aqui, do que Tiago tem no seu escrito, no seu registro aqui inspirado, tem como pano de fundo, como nós já fizemos menção, e novamente eu faço referência, a todo o ensino do Senhor Jesus no chamado Sermão do Monte. É lá, por exemplo, no Sermão do Monte, que o Senhor Jesus vai instruir os seus discípulos, dizendo que é pelo fruto, é pela prática que se conhece os seus discípulos. Os seus discípulos seriam conhecidos pelos seus frutos. Nós percebemos que depois o próprio João faz menção, referência a esse ensino dos frutos, né, quando ele fala sobre aqueles que estão ligados na videira verdadeira, em João capítulo 15.
Mas ainda lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, é lá que nós vemos a parte final, né, o desfecho lá do Sermão do Monte, onde Jesus diz assim, versículo 21 ao 23, né, de Mateus, capítulo 7. Ele diz lá nestes versículos que muitos naquele dia se aproximarão do Senhor dizendo, Senhor, por meio do teu nome nós fizemos grandiosos sinais, nós expelimos demônios por meio do seu nome. Lucas, em um texto para nós comemos com o Senhor, nós estivemos à mesa, nós desfrutamos da comunhão com o Senhor. E sabe qual foi a resposta que o Senhor Jesus deu a eles? Versículo de número 23, capítulo 7 de Mateus, ele diz, olha, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade. Iniquidade ali, o termo que é traduzido ali para nós como iniquidade, na verdade é uma palavra grega que é anomia. Anomia, né, a partícula A, ela tem uma partícula que começa como se fosse uma negação. E nomos, né, que é a anomia, a anomos, é sem lei. Ou seja, por que vocês dizem que me conhecem? Por que vocês se aproximam de mim mostrando tantos sinais miraculosos, mas vocês não obedecem àquilo que eu mando? Por que vocês não obedecem aos meus mandamentos, à minha lei? E vocês sabem, meus irmãos, que o julgamento será por obras. Aí você fala, mas pastor, a salvação não é pela fé? É pela fé. Nós somos justificados diante de Deus pela fé e pela fé somente. É por isso que Tiago vai falar sobre uma lei da liberdade aí, no versículo de número 25, né? Uma lei perfeita e lei da liberdade. Mas o julgamento é por obras. É por aquilo que nós fazemos. É aquilo que Tiago vai fazer menção aqui no capítulo 2 da sua carta, como uma fé que não é uma fé morta, mas é uma fé que atua por meio das obras, que não são realizadas para a salvação, mas que testificam a salvação. Por isso, então, o versículo 23 diz, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele olhou de uma forma ali meio que corriqueira, assim, eu posso dizer, a palavra que é o nosso espelho, porque ela mostra o caráter absoluto de Deus, as suas perfeições, a sua natureza essencial do que ele é, perfeito, santo e justo. E quando nós nos aproximamos diante desse espelho perfeito, que é a palavra de Deus, é óbvio que a primeira coisa que nós percebemos é que nesse diagnóstico que nós fizemos nós mesmos, tem muita coisa errada. Esse é o ponto de Tiago. Aqueles judeus ali, eles não estavam percebendo que a palavra de Deus não é um objeto, o evangelho não é um objeto para nós que nós fizemos uma análise dele há muito tempo atrás, quando nós nos convertemos e nós nunca mais fizemos isso. Tiago está dizendo que todos os dias eu preciso contemplar esse espelho, que é esta lei perfeita, esta lei da liberdade, e perceber quem eu sou diante dela. Quando você olha para um espelho, é claro que o espelho aqui, meus irmãos, que Tiago faz referência, não é o mesmo espelho que hoje nós temos em mãos, né? Só aparecem 2 vezes a palavra espelho em toda a Escritura, no contexto do Novo Testamento, é quando Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje ele fala que nós vemos como quem um espelho, então veremos de forma perfeita e consumada. Esse é o contexto lá do capítulo 13 de 1 Coríntios. E aqui também Tiago faz menção a um espelho que nos dias em que ele viveu era um espelho meio deformado, né, que não tinha, né, todo o aspecto do espelho que hoje nós temos, que nós conseguimos visualizar de forma concreta quem nós somos. Você olha para o espelho e você percebe todas as suas imperfeições, né, ainda que não todas elas de forma perfeita, mas você consegue ali observar detalhes, né, imperfeições do seu rosto, na sua face, seja onde for. A Bíblia, ela é para nós esse espelho, que nos leva a percebermos, diante dessa lei perfeita, que é o Evangelho, que nós estamos em inconformidade com ela, que nós precisamos de um perfeito Salvador. Uma das funções, né, que Paulo dá à própria lei de Deus, se é Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 10, versículo 4, ele diz que o fim da lei
É Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Fim lá não diz respeito ao término da lei, ou seja, que a lei não tem mais qualquer tipo de utilidade para nós hoje. A finalidade, esse é o ponto de Paulo, a finalidade da lei é nos levar a um Salvador, a Jesus Cristo. Por isso, então, ele diz, versículo 25, mas aquele que considera atentamente. Essa palavra considerar aqui, meus irmãos, usada por Tiago, ela é um termo que aparece na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, versículo número 12. Pedro, no seu contexto do capítulo, ele está falando ali do evangelho que foi dado aos cristãos. Uma coisa que foi superior, inclusive, aos próprios anjos. Deus não deu o evangelho aos anjos. O evangelho foi dado aos homens para a sua salvação. E lá no versículo de número 12 do capítulo 1 da carta de Pedro, Pedro diz assim: coisas estas, ou seja, o evangelho, que anjos anelam perscrutar. Essa é a tradução que nós temos lá para o mesmo termo que aparece aqui. Mas a palavra perscrutar, lá, coisas essas que anjos anelam perscrutar, não é como muitas vezes nós temos ouvido por aí, até mesmo alguns pastores, de forma curiosa, dizem que os anjos eles estão babando, né, de vontade de pregar o evangelho, né, porque os homens não fazem, então os anjos eles estão fazendo ali uma filinha ali para ver quem que faz isso que os homens não querem fazer. Não, na verdade a palavra perscrutar é uma palavra que ela carrega o sentido de analisar, considerar, como aparece aqui, de analisar de uma forma minuciosa, né, de uma forma criteriosa, considerar atentamente. Isso é o que Tiago está dizendo. Mas o quê? Na lei perfeita, lei da liberdade. É aquele que analisa de forma minuciosa, de forma criteriosa, a lei perfeita. O que é lei perfeita aqui? Lei perfeita, segundo o contexto aqui de Tiago em sua carta, é o Evangelho. É assim que ele chama, é assim que ele nomeia aqui o Evangelho, como lei perfeita. Por que lei perfeita? Porque ela, diferentemente da lei do Antigo Testamento, que condenava, que escravizava, ou seja, que não fazia com que os homens pudessem ser livres do pecado. Nós vimos, por exemplo, Paulo, por exemplo, dizendo em Romanos capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o que for impossível à lei, versículo 2, porque estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu Filho, e no tocante ao pecado, Deus condenou na cruz o pecado e a própria lei. Esse é o ensino de Paulo. Aquilo que escravizava os homens, que escravizava eles de tal forma que os levava ao pavor da morte, como diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo número 2, né, versículo 15. Aqui também Tiago diz que o evangelho, diferentemente da lei de Moisés, que era para a condenação, que era para a escravidão, o evangelho ele é a lei da liberdade. É a lei que liberta os homens dos seus pecados, porque diante deles está uma justiça que não é a justiça própria deles, mas é a própria justiça de Cristo. Por isso ele diz, e nela perseverando, nessa justiça revelada no evangelho, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse então será o quê? Bem-aventurado no que realizar. É claro, meus irmãos, que por trás aqui, novamente, nós vemos uma referência ao ensino de Jesus no monte. A bem-aventurança aqui é para aquele que persevera em uma vida de prática do ensino, daquilo que o evangelho, daquilo que a boa notícia, daquilo que as instruções de um salvo que são trazidas a nós por meio do evangelho faz. Isso o crente faz, isso o crente prospera, persevera em realizar. Por isso o resultado natural é que ele será bem-aventurado no que ele realizar. Ele será próspero naquilo que ele fizer. Por detrás dessa parte final do texto, quando Tiago faz menção aqui a esta bem-aventurança no que ele realizar, nós temos aqui por detrás o Salmo 1. O Salmo 1, ele define o caráter do
justo. Você se lembra que o Salmo 1 é aquele salmo que começa dizendo: bem-aventurado é o homem que... Aí ele define qual é a vida do justo. É o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe quantas vezes aparece a expressão não, o termo não, ali no primeiro versículo do Salmo? Se você se lembrar, boa parte da lei de Deus, ela carrega essa pequena expressão, não, né? Não furtarás, não adulterarás, não matarás, não cobiçarás. Qual é o caminho para a justiça? O caminho para a justiça perfeita, segundo o Salmo 1, é o caminho da negação. Bem-aventurado é aquele que anda no caminho de negação perfeita para com tudo aquilo que Deus prova. E aí ele define também, né, segundo o Salmo 1, versículo de número 2, que o justo também, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós temos uma outra definição aí para alguém próspero, né, para o justo, que ele desfruta desta prosperidade espiritual. É alguém que tem absolutamente, né, dentro do seu coração a palavra de Deus. Ele é tomado em sua essência, em todo o seu ser, pela palavra de Deus, que no caso aqui para nós é a palavra do Evangelho. E por último, né, destacando ainda o Salmo 1, ele diz que ele será como árvore plantada junto às águas, cuja as correntes, né, correm ao redor daquele que está ali plantado junto às águas, e tudo o que ele faz será próspero. Talvez você se enganou e se equivocou muitas vezes pensando que a definição daquele salmo diz respeito a mim e a você. Pelo contrário, o salmo de número 1 ele é uma definição do único justo, chamado Jesus Cristo. Somente Cristo observou de forma perfeita aquele salmo. Mas o salmo, né, nomeia ali os justos, ele diz sobre os justos. E é claro que nós nos enquadramos então. Porque todos nós que fomos salvos, que fomos justificados em Jesus Cristo, que experimentamos hoje essa lei da liberdade, é claro que hoje nós caminhamos no preceito do Salmo. O bem-aventurado aqui é aquele que sempre lutará para viver o caminho do justo, descrito no Salmo. É aquele que sempre tentará, lutará, ainda que errante em muitos momentos, irá viver um caminho de negação para com o pecado. Será este também aquele que meditará constantemente, buscará viver uma vida de total dependência da palavra e dependência do próprio Deus. E qual é a consequência natural de uma pessoa assim? A consequência natural é a prosperidade sobre todas as coisas. E é claro, meus irmãos, que a prosperidade aqui não é a prosperidade material. Ainda que Deus seja bondoso e Ele enriqueça a muitos, como diz Eclesiastes, capítulo de número 5, que Ele dá todas essas dádivas, esses bens, para que o homem possa desfrutar e gozar de todo o bem do seu trabalho, mas a prosperidade aqui não diz respeito a coisas materiais. A bem-aventurança aqui diz respeito à prosperidade espiritual. Esse é o ponto maior. Por isso que Tiago diz lá que aqueles pobres não precisavam se preocupar, porque eles tinham um tesouro muito maior, uma herança muito maior do que simplesmente bens transitórios. Eles tinham uma herança eterna, porque eles eram herdeiros do reino que ele, ou seja, o próprio Deus, prometeu aos que o amam. Por isso, meus irmãos, diante de todo esse ensino de Tiago, a aplicação muito simples que todos nós podemos retirar daqui e nos perguntar é como tem sido a nossa análise pessoal diante do Evangelho, o Evangelho de Cristo. Será que nós temos somente sido ouvintes da palavra? Será que nós temos nos tornado pessoas que sabem muito a respeito de Deus, que estão muito bem informadas a respeito das coisas de Deus, mas que nunca experimentaram um novo nascimento? Percebam lá no versículo 18, é o contexto aqui para nós. Tiago diz assim: pois ele, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade.
Talvez nós nos iramos muito, ainda de forma pecaminosa, enquanto nessa trajetória que temos neste mundo. Talvez ainda nós estamos vivendo muitas vezes em pecado, mesmo ainda que frequentando igrejas, estando no meio do povo de Deus, nós percebemos ainda que pecado ainda está ali. Talvez seja porque nós percebemos que nós ainda não nascemos de novo. Eu quero usar um exemplo bem rápido e bem simples aqui. Em João capítulo 3, você se recorda da história de Nicodemos. Nicodemos, ele era o maioral, ele não era um doutor da lei, ele era o doutor. É assim que o próprio Jesus o nomeia lá no versículo 10 de João capítulo 3, o principal dos fariseus. E ele se chega diante de Jesus. E a resposta de Jesus diante de um dos maiores doutores, de um dos homens mais doutos dos seus dias foi: importa, Nicodemos, que você venha a nascer de novo, porque você sabe muitas coisas a respeito da lei. Você ouviu muito a respeito da lei, mas o que você precisa é de uma obra interna no seu coração para que você não se torne somente um ouvinte, mas um operoso praticante. Isso só pode ser experimentado por alguém que tenha a palavra do evangelho implantada em seu próprio coração. Que Deus nos ajude, que o Evangelho nos molde, que o Espírito Santo ele trabalhe em todo o nosso ser, que ele nos alcance de forma plena e completa, para que todos nós possamos então experimentar esta liberdade que só pode desfrutar aqueles que foram objetos da graça, que não são mais ouvintes, mas que hoje caminham segundo o caminho da graça, segundo o do Evangelho, seguindo após o seu Mestre, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Feche teus olhos comigo, se possível, neste momento. Senhor nosso Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós olhamos para a Tua palavra, que é o nosso espelho, e nós só conseguimos encontrar dentro de nós, Senhor, dentro do nosso coração, debilidades, ó Pai, das mais terríveis que nós podemos imaginar e pensar. Que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos faça, Senhor, caminhar dia após dia em uma vida de santidade, em uma vida de santificação para a glória do Senhor. É o que nós oramos e pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um ótimo final de semana em Cristo Jesus. Amém.